Este país precisa mesmo é de sonho, de um dia a dia um pouco menos tristonho, de alguma porta aberta para a justiça que já se avista, de uma janela que não tema a clareza da luz do sol que vem com toda certeza afugentar o medo, a morte, a mentira e nossa pobreza. Um novo imenso grito de independência, pé no chão e a mão sobre a consciência, a fé no coração e aquela inocência não mais perdida. Este país precisa de água corrente, de honestidade solta pela vertente, de uma floresta transbordando de vida, força incontida, de um litoral de areias brancas e mares, onde morenos braços de outros palmares construam juntos ruas, casas e escolas, novas cidades. Uma avenida feita de pedraria e ladrilhada de cristal de alegria, que fosse todo o bem que a gente queria e que traria um novo imenso grito de independência, o pé no chão e a mão sobre a consciência, a fé no coração e aquela inocência não mais perdida. A gente tem falado sobre esse tema, Meu Voto 2018, Espiritualidade Cristã e Consciência Política. Você que esteve aqui semana passada já sabe que eu não vou dizer em quem você vai votar. Isso é uma tarefa sua. Você que tem que ter a maturidade e responsabilidade para decidir isso daí. E você, que é diferente do outro, tem que ter maturidade também para poder aceitar o voto do outro, aceitar se outros partidos ganharem a eleição. Olha, eu sinceramente, eu estou cansado desse negócio, sabia? Cansado desse negócio de a gente ficar discutindo sobre tantas coisas de maneira tão acirrada, mas a gente não discute, por exemplo, sobre o Evangelho de maneira tão acirrada quanto a gente discute sobre política. A gente não fala sobre o poder redentor que o Evangelho tem sobre a sociedade de maneira tão profunda quanto a gente fala sobre política. Eu estou falando da gente aqui, da gente que diz que é discípulo de Jesus, né? A gente precisa abrir nossa mente para a palavra de Deus, deixar ela guiar a nossa vida, inclusive nessa área, porque essa área é uma área intocável. Tem gente que não deixa mexer em nada, mas principalmente nessa área não vai deixar mexer. Deixa eu te dizer uma coisa para você, você que é discípulo de Jesus, você foi chamado para ser sal e luz do mundo, sal da terra, luz do mundo, você foi chamado para fazer a diferença. A tua esperança, que nem a gente viu semana passada, não pode estar nos nossos governantes, não pode estar nos nossos partidos, nem nas cores desses partidos. A nossa esperança, ela vem de Deus, ponto. E isso custa muito alto, tem um preço muito alto. A gente tem que começar a parar de viver essa espiritualidade avestruz, que bota a cabeça para dentro do buraco e deixa o pau quebrar aqui fora, e achar que a gente, como discípulo de Jesus, precisa se limitar simplesmente a um domingo bonitão, que nem esse daqui, que a gente senta aqui e canta umas músicas e ouve a palavra. Não, a gente precisa ir um pouco além. A gente sabe que ao longo da história, a igreja cometeu alguns erros, ela se alienou da política, ela disse que tinha um grupo que dizia, os anabatistas, que a gente viu semana passada, no começo do século XVII, eles diziam, não, nós somos cristãos, nós não temos nada com o mundo, então a gente fica alienado. Mas a turma do século XXI começou a participar da política de um jeito abusivo. E aí
esse negócio de quando a igreja começa a se envolver com política, você começa a ficar esperto, porque os caras estão querendo alguma coisa. Ou é para liberar um ônibus para um evento, é para construir uma praça da Bíblia, ou é para, né, dar maioria para uma causa evangélica, dar um terreno para a igreja e coisa do tipo. Quem que é essa mocinha aqui, gente? Isso, Bruninha, tudo bem, querida? Vai lá com a tia. Isso, linda. Muito bom. E a relação que a igreja, muitas vezes, os discípulos de Jesus tem com política é um negócio preocupado com os seus próprios interesses. Quer ver o negócio? Por que você está tão defendendo de maneira tão fervorosa os seus candidatos? Qual que é o interesse que você tem por trás disso? Se você analisar lá no fundo as suas motivações, por que você está fazendo isso? É porque você quer um Brasil mesmo, justo, igual, sociedade igualitária, renda distribuída para todo mundo, gente sem comida comendo. É por isso. É por isso que você está defendendo com tanto afinco o seu candidato nessas eleições. É porque você realmente anseia no coração por uma justiça verdadeira? Ou porque você está protegendo o seu? E tem interesses pessoais. Interesses pessoais. Uma pergunta incômoda essa. Eu sei. Deixa eu te fazer uma coisa. Deixa eu te dizer um negócio, meu irmão. Se você, como discípulo de Jesus, está tentando usar a política para os seus próprios benefícios, ainda que for para manter você protegidinho na sua casa, bonitinho, com o seu home theater, com o seu carrão, com a sua casa, você está agindo na mesma plataforma que aqueles que não conhecem a Deus agem. Tá? Semana passada, a gente falou sobre a agenda de Deus para uma nação. Salmo 146. Deus é aquele que defende a causa dos oprimidos. Qual que era a outra agenda? Alimenta o faminto, liberta os presos, dá vista aos cegos, levanta os abatidos, ama os justos, protege o estrangeiro, sustenta o viúvo, a viúva, o viúvo, o órfão, a órfã, e o Senhor frustra os propósitos dos ímpios. Essa é a agenda de Deus. Você está comprometido com essa agenda? Ponto, vamos embora. Se você está comprometido, é nisso que você tem que focar no seu candidato, no seu partido, se ele defende essas coisas. Ou que ele defenda pelo menos algo próximo a isso. Tá? Porque você não tem nenhum candidato que vai de fato fazer a agenda de Deus de maneira perfeita. Esse negócio da agenda de Deus para uma nação é uma agenda nossa. A gente precisa começar a pensar mais nisso. A gente vive para isso. A gente vive sim para isso, para defender a causa do oprimido, alimentar quem tem fome, libertar quem está preso injustamente, dar vista aos cegos, levantar quem está abatido, valorizar quem pratica a justiça, proteger o estrangeiro, o desprotegido, sustentar o órfão, a viúva. Esse negócio era um trem assim que era para a gente acordar e dormir pensando nesse negócio. Sobrou um dinheirinho no final do mês, o que eu vou fazer com esse dinheiro, Senhor, para a tua agenda? Eu ganhei um dinheiro a mais, o que eu vou fazer? Eu tenho um recurso, eu tenho um tempo a mais, o que eu vou fazer? Mas eu acho que a gente, inclusive a gente vive assim, de novo, protegendo o nosso. A gente quer ficar bem seguro no nosso reino, no nosso império. Diante disso tudo, eu quero perguntar para vocês hoje, qual que é a nossa postura diante de uma nação, como discípulos de Jesus? Qual que é a nossa postura? E segura aí, porque se você está sentado, você vai cair. Eu vou abrir o livro de Romanos para a gente, capítulos 3, versículos 1 a 7. Eu vou ler o texto todo, depois a gente volta no texto, tá bom? Então, não deixa o disjuntor cair, não deixa nada pegar fogo aí não. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam
o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá. Pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por uma questão de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. E aí? Eu queria muito que esse texto tivesse sido escrito por João Calvino, no século XV, XVI, quando Genebra, na Suíça, era governado pelos princípios cristãos, onde a cristandade imperava e os valores da sociedade eram mais ou menos dirigidos pelos valores bíblicos. Seria mais fácil a gente ler esse texto desse jeito. Só que quem escreveu esse texto não foi João Calvino. Quem escreveu esse texto foi o apóstolo Paulo, no primeiro século. E sabe quem era o império quem governava a Palestina naquela época? O Império Romano. Um dos impérios mais perversos, mais violentos da história da humanidade. E ele está escrevendo isso, dizendo para os cristãos de Roma se submeterem a esse imperador, se submeterem a esses soldados romanos, que inclusive deveriam pagar impostos a esse governo. Impostos esses que eram usados para violência, impostos esses que eram usados para a manutenção das fronteiras, impostos esses que pagavam as orgias promovidas pelo imperador. E aí, quando a gente lê esse texto, será que a gente está lendo um texto da palavra de Deus? Porque tem gente que lê a Bíblia e pensa assim, não, isso aqui não é normativo, isso aqui é cultural. Você já viu esse negócio? A pessoa lê um negócio da Bíblia e fala assim, não, mas isso aqui era para a época, era para aquela cultura, hoje é outro. O problema é que é o seguinte, quando convém, a gente diz que é cultural, que é normativo, que é uma norma, que é uma regra. Quando não convém, a gente diz que é cultural. Por exemplo, a Bíblia diz que todos devem me amar, que todos devem me perdoar. Isso é cultural ou é normativo? Se sou eu que estou falando, eu vou dizer que isso é normativo. Claro! Olha, a Bíblia diz, mesmo que Moisés tenha dito isso lá em Levíticos, ame o seu próximo como a si mesmo. Não, isso é lei de Deus, tem que me amar. Você tem que me amar, você tem que me perdoar, você tem que me suportar, papapá. Agora, perdoar os seus ofensores é normativo ou é cultural? Ah, não, esse negócio de perdoar os seus inimigos, dar de beber aos seus inimigos, amor. Não, isso aí é da cultura da época, isso aí não tem nada a ver com hoje. E aí, esse texto que a gente leu, ele é normativo ou ele é cultural? Para mim, ele é normativo. E ele dá pelo menos 3 princípios para a gente, como discípulos de Jesus, viver uma vida cristã no meio do século 21. Ele dá para a gente pelo menos 3 princípios para no dia 7 de outubro você estabelecer na sua vida uma prática cristã. E encarar esse negócio como um discípulo de verdade. Porque senão, você pode também você pode continuar construindo a sua vida a partir das suas ideologias políticas, você pode construir a partir do seu candidato. Olha, você já pensou o que você vai fazer se o seu candidato perder a eleição? Você vai se submeter à autoridade, que nem diz aqui, a gente já vai chegar lá? Ou você vai fazer guerra, rebelião, que nem tem um partido aí que o lema deles é rebelião. Eu tenho refletido sobre isso. Deus, e se o meu candidato não ganhar as eleições? E eu tenho ouvido Deus dizer para mim, olha, você vai continuar me servindo do mesmo jeito. Mas a gente vai conversar sobre isso aí. Olha só, se é um discípulo de Jesus, não tem como fugir. Discípulo de Jesus tem uma postura frente à nação. Submeta às autoridades constituídas.
Desculpa, gente, isso aqui é uma comunidade cristã, eu estou abrindo a Bíblia e estou dizendo para vocês o que o apóstolo Paulo disse. Submeta-se às autoridades, todos, e não tem exceção, todos. Não é quando o seu partido faz o que você quer, quando o seu político faz aquilo que você gostaria. Não, ele está dizendo assim, todos devem se sujeitar às autoridades governamentais. E Paulo, quando escreve isso, ele fala não só para os cristãos, mas para todos. Todo mundo, todo cidadão deve se submeter às autoridades. E ele vai dizer outra coisa que é indigerível para nós, muitas vezes. Não há autoridade que... O quê? Que não venha de Deus. Você tem que perceber o seguinte. Eu sei que no seu coração você já levantou a bola aí agora. Mas fulano, foi Deus que colocou ele lá? A gente vai chegar nesse ponto aí, porque esse negócio é uma briga aqui na comunidade. Tá? Mas deixa eu te dizer um negócio para você. Ninguém chega no poder na história sem que Deus tenha permitido. Mesmo que essa pessoa não tenha consciência de quem é Deus, da existência dele, essa pessoa vai ser julgada um dia pela responsabilidade que foi dada a ela. Olha o versículo 5, o que diz para a gente? É necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por uma questão de consciência. A submissão à autoridade não é porque alguém está olhando, não é porque você sabe que o fiscal vem naquele dia, não é porque o guarda está ali, não é quando você precisa fazer uma média para alguém. O Evangelho ele fala que a sua submissão a qualquer autoridade governamental ela vai ter que ser a partir da consciência que você tem de quem você segue, Jesus. Eu não posso ser alguém que faça o bem só quando alguém está olhando ou quando as circunstâncias me favorecem. Eu tenho que fazer o bem porque eu sei que eu sigo o meu mestre, Jesus. Ponto. E ele está olhando. Ele sabe, ele está vendo, mesmo que não haja ninguém. Se a população, se metade da população evangélica católica desse Brasil vivesse esse princípio da ética, da integridade nos bastidores, a gente já teria resolvido metade, 80% dos problemas da nossa nação. A submissão não é um negócio forçado, ela tem que ser um negócio de consciência. Agora, a questão da submissão, ela está atrelada num negócio que a gente deixou um versículo para trás aqui, que é o versículo 2, que diz assim: portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. Pergunta, de que autoridade Paulo está falando? Não é autoridade governamental. Você sabe por quê? Porque senão os discípulos de Jesus que se rebelaram contra a autoridade ao longo da história estariam infringindo essa lei de cara. Os cristãos na história que lutaram contra alguns governos, eles já teriam furado essa instrução de Paulo. Esse verso, ele fala da autoridade como um princípio que Deus estabeleceu na relação que nós temos uns com os outros. Relação de interdependência. Então vem comigo ver se você consegue me acompanhar. Deus instituiu uma relação de interdependência sobre todos nós, chamado submissão mútua. O que é submissão mútua? É submissão mútua. Não tem nenhum segredo no grego. É a submissão um ao outro. Submissão, eu já disse algumas vezes aqui, não é algo que eu demando do outro. Submissão é algo que eu ofereço ao outro. Quando você olha a Deus, por exemplo, o Deus Trino, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, a espiritualidade cristã já parte de uma base de submissão. O Deus Pai submete ao Deus Filho, que submete ao Deus Espírito Santo. E não tem problema nenhum isso, eles são interdependentes. Por isso que quando Deus cria a humanidade, cria o homem e a mulher, ele estabelece essa relação de interdependência. Por isso que maridos se submetem sim às suas esposas. Como? Amando-as, cuidando delas, como Cristo cuidou de nós. Como que esposas se submetem aos seus maridos? Respeitando, auxiliando eles, juntos na missão, construindo aquilo que tinha que ser. Por que filhos se submetem aos seus pais? Para que eles sejam orientados e sigam com sucesso na vida. Por que pais se submetem aos filhos? Como que pais se submetem aos filhos? Não sendo incoerentes no seu ensino, irritando eles. Fala uma coisa e vive outra. Está vendo como que a relação de submissão, ela faz parte da nossa interação como seres humanos? Patrões e empregados, vice-versa. Quando você pega Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo fala dessa relação.
Quando a gente fala de autoridade, a gente está falando de eu poder ser alguém que consigo ouvir alguém, que consigo me submeter a alguns princípios, algumas regras, porque se você é o tipo da pessoa que não consegue se encaixar em nada, porque você não respeita nada e ninguém, isso é preocupante. Se você não consegue ter uma relação com irmãos, com familiares, onde você é sempre o tirano, você sempre é o ditador, isso é preocupante. Nosso coração precisa ser mais maleável, mais ensinável ao longo da vida. E eu sim, eu me ofereço em submissão ao outro para que outro me guie. Agora, o princípio da submissão não é para a gente exercê-lo com o Estado. Presta atenção. O princípio da submissão é com as pessoas. Isso tem que ficar claro. A submissão mútua é um princípio que Deus estabeleceu para a gente poder ter êxito na vida, para a gente trilhar um caminho mais leve. E por quê? Porque nós somos seguidores de Jesus. Jesus é manso e humilde de coração, certo? Jesus, ele é submisso a Deus Pai. Logo, quem segue a Jesus deve ser conhecido por essa capacidade ou por essa prática de ser alguém que se submete. Olha o que o versículo 2 diz. Aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Se você é da turma do "se hay governo, soy contra", cuidado. Mas se você é da turma que diz, não, aqui as coisas vão ser do jeito que eu quero, mais cuidado ainda. Porque daí para a tirania acontecer é 3 palitos. Marido, você em casa, você é o cara que se submete mutuamente à sua família ou você é o cara que bota o pé na mesa? Eu sei, tem algumas famílias que não é o marido que eu tenho que falar isso, é a esposa. Por favor, gente, sem indiretas. Esposa, você em casa, você consegue ouvir o seu marido? Filhos, vocês ouvem os seus pais? Vocês ouvem os seus pastores? Pastores, vocês ouvem os seus membros, suas ovelhas? Vocês têm desenvolvido esse princípio na sua vida? Discordar é uma coisa totalmente diferente, tá? O que eu estou falando aqui da insubmissão é de um coração rebelde. É de um coração que chega aqui na comunidade, por exemplo, e a gente está tudo organizadinho aqui, a pessoa chega e fala, não, eu quero sentar aqui do seu lado, Fernando. É a pessoa que chega e ela quer fazer as coisas do jeito dela, ela não quer se adaptar ao que já está sendo proposto. Você está duvidando de Paulo? Pois é, o apóstolo Pedro ele fala, por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como a autoridade suprema, seja aos governantes, como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. O Tito também fala isso. A Tito, Paulo quando escreve para Tito, ele fala isso, olha, lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom, não caluniem ninguém, não caluniem ninguém, beleza? Não caluniem ninguém. Sejam pacíficos, amáveis, mostrem verdadeira mansidão para com todos os homens. Interessante que esses textos, eles estabelecem um desafio para mim e para você, irmão. A submissão a qualquer governo que no dia 1º de janeiro toma posse no Palácio do Planalto. A submissão. De maneira amável, pacífica, como Jesus fez. Isso vai descer um pouco, não vai ser meio quadrado esse negócio, eu sei. Qual que é o papel das autoridades nesse negócio, Fernando? Punir os que praticam o mal. Logo, essas autoridades têm uma missão de punir o mal e enaltecer o bem. Quando elas não fazem, elas também trazem condenação sobre si. O
que você precisa começar a entender é o seguinte: os governantes da nossa nação, dos países do nosso mundo, eles são postos lá, não porque Deus olhou para todo mundo e falou assim, deixa eu pegar o fulano porque ele é justo e ele vai ser presidente do país tal. O que nós temos que entender é que Deus delega essa responsabilidade para quem quer que seja que ocupar aquela posição. Qualquer pessoa que se tornar líder de um povo, de um grupo, tem que ter essa consciência de que ele não é o dono daquele grupo, que existe um Deus que é justo e que tem uma agenda. E se aquele governante ou aquela governante não cumprir com a agenda de Deus, vai ser pedido contas. O problema é que a gente quer ser Deus e pedir contas. Muitos momentos de julgar esses governantes. Tenha uma vida notoriamente vinculada ao bem. Essa é uma postura da nossa pessoa quando a gente fala da nação. Os governantes não devem ser temidos a não ser pelos que praticam o mal. Você quer ser livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá. Homens nas mais variadas áreas da sociedade, dentro das suas empresas, universidades, famílias, vizinhanças, que se dizem discípulos de Jesus, precisam ser conhecidos porque são pessoas que vivem uma vida íntegra. Esse é o padrão que Deus coloca sobre a autoridade. Antes da gente cobrar dos nossos governantes, a gente precisa avaliar a nossa vida nesse sentido. Por quê? Porque as autoridades, como diz o texto, é serva de Deus para o seu bem. Se você praticar o mal, ela vai portar a espada sobre você. Autoridade qualquer, seja autoridade federal, INSS, fiscal, o policial rodoviário que te para e você deixa cair uma nota de 50. Você que chama o fiscal e fala, ó, tem jeito da gente dar uma... A gente vê direitinho se eu vou ter que pagar esse imposto mesmo ou não. Todas aquelas coisas que a gente já sabe, né? Furar fila, fazer gato de internet, de TV a cabo, botar os pontos da sua habilitação na habilitação da sua mulher, porque a sua mulher quase não usa o carro, ou vice-versa. Né? Cara, eu sei, dá uma vontade da gente burlar algumas coisas. Mas o que Paulo está dizendo assim, ó, a postura sua diante da nação como discípulo, independente do que o seu governo faz, é viva uma vida que seja notada por você praticar o bem. Olha só, brasileiro reclama do quê? Vou ler um artigo para vocês. São 30 atitudes, acho que eu não vou conseguir ler tudo. Estaciona nas calçadas, muitas vezes debaixo de placas proibitivas. Suborna e tenta subornar quando é pego cometendo infração. Troca voto por qualquer coisa, areia, cimento, tijolo, dentadura. Fala no celular enquanto dirige, trafega pela direita nos acostamentos, na Cristiano Machado, quando está chegando ali, né, na MG10, Cristiano, Antônio Carlos, aí vira aquele inferno. Para em filas duplas, quando vai buscar os meninos na escola, complicado, não sabe parar e, não, fica no meio, lá, e aí o pessoal fica aquela filona atrás, né? Viola a lei do silêncio. Quantas igrejas evangélicas não são processadas o tempo todo porque as vizinhanças, não é porque o som é ruim, é porque o som é alto demais. Na maioria dos casos é porque é ruim e alto também. Dirige depois que consome bebida alcoólica, fura fila nos bancos, aluga criança, né, para poder passar na frente do pessoal, pega atestado médico sem estar doente, faz gato de luz, água, TV a cabo, registra imóveis no cartório num valor abaixo do comprado, muitas vezes irrisório, só para pagar menos imposto, compra recibo para bater na declaração de imposto de renda, quando viaja a serviço da empresa, se o almoço custou 10, pede nota de 20, estaciona em vagas exclusivas, adultera o velocímetro do carro para vender ele como se fosse menos rodado, compra produto pirata com plena consciência de que são piratas, emplaca o carro fora do seu município ou do seu domicílio para pagar menos IPVA. O meu carro, por exemplo, em São Paulo, eles não pagam IPVA. Aqui em Minas tem que pagar, ué. Eu podia deixar lá, mas esse não é um exemplo. É só dizendo para vocês que a gente tem saídas que não condizem com o discípulo de Jesus. Olha só, leva das empresas onde trabalha pequenos objetos, como clipes, envelopes, caneta, lápis, imprime coisas pessoais sem autorização. Normal, tranquilo, tem um monte lá. Comercializa o vale transporte, vale refeição. Falsifica tudo, só não falsifica aquilo que ainda não foi inventado. Quando volta do exterior, nunca diz a verdade quando o fiscal aduaneiro pergunta o que traz na bagagem.
Quando encontra algum objeto perdido, na maioria das vezes diz, achado não é roubado, quem perdeu é relaxado. E por aí vai, gente. E quer que os políticos sejam honestos. Quando vê os caras fazendo farra de passagens aéreas no Congresso, a gente fica doido da vida. Esses políticos vieram da gente, vieram do nosso povo. Qualquer um de nós, olha, guarda isso que eu vou dizer para você. Qualquer um de nós que for posto naquele cargo, vamos ter que lutar muito para não cair na mesma. Porque não é uma questão de necessidade, é uma questão de avareza, de pecado. Esses caras que roubam, eles não roubam porque eles estão precisando dar comida para os meninos em casa. Eles roubam, na verdade, a comida, né, dos meninos das casas. Mas eles têm as suas contas cheias de dinheiro já. Eles não precisam de mais dinheiro. E qualquer um de nós que entrar numa posição onde a gente tem que lidar com dinheiro e poder, nós somos suscetíveis a virar a mesma coisa. Ou não? Você em casa se sente o rei da casa, porque você é o marido. Imagina no Congresso Nacional o que você não vai fazer. O marido que chega em casa e fala, porque eu sou marido dessa casa, eu trabalho, eu tenho o direito de ficar sentado no sofá e não fazer nada. Se a gente fala isso, imagina se a gente estivesse governando uma nação. Não é porque eu que pago a maioria das contas aqui em casa. Percebe como que em relações menores a gente já mostra as garras? Pague os seus impostos e cumpra seus deveres, meu querido. Tem que falar isso porque está no texto, gente. É por isso que vocês pagam impostos e as autoridades estão a serviço de Deus. Obrigado, Haroldo. Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, tributo, honra, e por aí vai. Não sou eu que estou dizendo. Pergunta. Fernando, legal o apóstolo Paulo, bacana, gosto de algumas coisas que ele escreve, mas na verdade eu creio em Jesus. Então eu quero saber o que Jesus fala sobre isso. Beleza. Jesus tem um dia que ele é questionado justamente sobre isso. Nós devemos ou não pagar o imposto, Jesus, para o César? É isso aí, cara, é isso mesmo. Mas olha, dá uma olhada no que eu vou falar aqui, e de repente a gente conversa depois. Você vai me falar o que você acha. Olha só, Jesus, o pessoal perguntou para ele, você deve pagar imposto a César? Jesus fala assim, traz uma moeda para mim aqui. Mostrem-me uma moeda usada para pagar o imposto. E eles então mostraram um denário, e ele lhes perguntou, olha a pergunta que Jesus faz aqui, de quem é essa inscrição? De quem é esta imagem e esta inscrição? E aí o pessoal respondeu, é de César. Então Jesus diz, então, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É difícil para mim. A gente pena para conseguir algumas coisas, o nosso salário às vezes não dá para pagar as contas. Aí você olha para o imposto, para as contas, para o imposto, para a conta. E aí? Eu sei que tem gente que fala assim, não, principalmente na nossa comunidade. Nossa comunidade é uma comunidade assim, a gente não paga imposto, a gente só nega alguns impostos, porque a gente pega o que a gente só nega, e na verdade a gente fala assim, como o governo não faz o trabalho dele, certo? Então eu vou pegar esse dinheiro que era para ser do imposto, e aí eu vou alimentar famintos, eu vou cuidar de pessoas abatidas, eu vou ajudar projetos sociais, asilos, creches, né? É assim que a gente faz, não é? A gente só nega porque, na verdade, a gente quer dar o dinheiro para outras pessoas que precisam de fato, não é? Ou não? Oi? O povo precisa, também concordo.
Você acha que a gente faz por causa disso? Não, a gente sonega muitas vezes. Não é para ajudar ninguém. A gente sonega por causa que a gente quer ficar um pouquinho mais rico. Porque a gente quer cuidar um pouco mais das nossas necessidades. Eu sei que isso pega no nosso coração, mas quem não paga o imposto pode usar esse discurso dizendo que eu não pago porque o governo é corrupto, mas na verdade nem usa o dinheiro que deixou de pagar para poder fazer o bem. Quando a gente fala de dinheiro, por exemplo, o dinheiro, a Bíblia fala que o dinheiro é uma divindade, certo? Que ela tem o poder de causar devoção no nosso coração. Aí a pergunta é, eu e você não cumprimos com os nossos deveres, é porque nós não podemos ou é porque o nosso coração foi pego pelo dinheiro? Essas três coisas, irmãos, submeta-se às autoridades, tenha uma vida notoriamente vinculada ao bem, pague seus impostos e cumpra seus deveres, vão dar uma plataforma para você seguir como discípulo de Jesus frente a essa nação. Porque a partir de agora surgem mais três perguntas. Qual seria o limite da nossa submissão? Até que ponto eu devo me submeter ao governo, à autoridade? E aí, se você está... A gente está com a camisa do Brasil aqui, tá bom? Por favor, não vá dizer que eu estou incitando violência, rebelião, coisa do tipo. Até que ponto eu me submeto ao governo? Se a gente vivesse aqui, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, Primeira e Segunda Guerra Mundial, na Alemanha, de Hitler, e a gente tivesse alguns amigos, alguns vizinhos poloneses, judeus, e de repente soldados alemães batessem na nossa porta e dizendo, você tem algum judeu, algum polonês escondido aí? O que a gente tinha que fazer? Em submissão ao governo, a gente fala, não, pera aí, vem cá rapaziada, ó, sinto muito, mas o Paulo fala que eu tenho que ser submisso à autoridade. Quando você vive, só um minutinho, irmão, quando você vive quando você vive na África do Sul, na época do Apartheid, o que você faz quando você tem, por exemplo, lugares onde negros não podem entrar? Você se submete ao governo até aí? Negros não podem usar nem mesmo o banheiro e nem frequentar a mesma escola. Qual que seria o seu posicionamento? Na época da Guerra Civil no sul dos Estados Unidos, quando a segregação foi algo visível, algo que o governo apoiou, e a igreja se calou, e quando ela se calou e ficou neutra, quem que ela apoiou? Até que ponto a gente deve ser submisso ao governo? O apóstolo Pedro vai dizer para a gente, irmãos, julguem os senhores, se é justo, obedecer aos senhores e não a Deus. Existe um limite de obediência civil. Pedro vai dizer também assim, olha, Pedro e os outros apóstolos responderam, é preciso saber obedecer antes a Deus do que aos homens. Quando obedecer ao Estado fere a minha consciência de discípulo de Jesus, Dietrich Bonhoeffer vai dizer que eu tenho a obrigação de me rebelar. Agora, calma lá. Porque ferir a consciência de Jesus não é ferir a sua comodidade, o seu conforto. Porque, olha, a gente cristão do Ocidente, a gente está muito mal acostumado, sabe por quê? A gente é um bando de discípulos de Jesus, com todo respeito, e eu me incluo nisso, mimados, frágeis, de cristal, bonitinhos, tudo mimimi. Porque a gente não está acostumado a viver em realidades onde os princípios cristãos não são a maioria. Nos últimos 500 anos, a nossa sociedade ocidental tem sido de alguma forma influenciada pelos valores cristãos. Só que isso está acabando, viu, gente? Pais aí, ó, vocês fiquem ligeiros, porque os seus filhos, os meus filhos, eles já estão entrando numa outra fase, uma fase pós-cristã e anticristã. É o que aconteceu na Europa, é o que está acontecendo na América do Norte. Os valores do cristianismo estão sumindo da sociedade. Você pensa que alguns valores, como por exemplo o amor ao próximo, vieram de onde? O amor ao próximo é um claro exemplo de Jesus, os valores de Jesus andando, se infiltrando na sociedade. Valorização da mulher, casamento, homem, mulher, homens respeitando e cuidando de suas mulheres. Isso é um valor de quem? Do cristianismo. E se você tiver dúvidas, eu converso com você sobre isso, porque eu explico para você aonde que surge isso.
Agora, nos próximos anos, nós estamos entrando numa era que eu vou dizer para vocês, vai ser o punk. Eu converso com uma galera aí que eles não têm nada de Deus no coração, eles não querem saber de Jesus, não querem saber de nada. Eles não querem saber de princípio cristão, coisa nenhuma. E os pais estão assim com o cabelo em pé. Pergunta, como você viveria sendo discípulo de Jesus numa sociedade onde os princípios de Jesus são nada? Porque aqui no Ocidente, aqui no Brasil, Lagoa Santa, é mamata a gente viver como discípulo de Jesus. E eu acho que é por isso que a gente não valoriza tanto esse negócio. A gente está caminhando para um novo tempo, a gente precisa abrir os nossos olhos para isso. Talvez nos próximos anos, isso é inevitável, tá, gente? Independente de quem ganha as eleições, nos próximos anos, você que é advogado, você que é engenheiro, você que é psicólogo, você que é médico, você que é professor, você vai se chegar diante de uma bifurcação, meu irmão. E você vai ter que decidir se você honra a Deus ou honra o Estado. Quando o Estado dizer para você não pode aconselhar pessoas nesse sentido. Você não pode ensinar esses valores, você vai ter que dizer: meu filho, mas esse é o valor de Jesus na minha vida. E aí? Você vai botar sua cabeça a prêmio? Ou você vai... Sai fora. É isso aí. Talvez a gente não tenha noção, eu acho que a gente não tem noção do que é. Você está numa reunião como essa e entrar um grupo da polícia aqui e acabar com essa reunião e levar o pastor preso. Isso quando não leva o pessoal da diretoria junto. Você não deixava não, né, cara? Pois é isso aí mesmo, é isso aí, não pode deixar não, vem cá, meu irmão. Esse cara aqui é o tio do Raul, gente, vocês não conhecem ele, né? É o tio do Raul, cara, gente fina demais. Olha só, a gente não sabe o que é você se reunir num grupo pequeno, que nós temos os grupos de vida, que a gente está oferecendo os grupos de vida aqui há anos. E eu sei, a gente tem muita coisa para fazer, a gente não tem tempo para um grupo pequeno. Mas se você vivesse numa China da vida, num Sudão, se você vivesse numa Arábia Saudita, você ia ficar desesperado para achar um grupo de vida no meio da mata, no meio da floresta. Um grupo de vida que fique escondidinho assim, que tem que ficar num canto disfarçando que está conversando sobre Jesus. Aí quando passa o pessoal do país, vocês fingem que estão conversando de outra coisa, porque ninguém pode pegar você conversando sobre a sua fé. Aí às vezes nos meus momentos de ira e de vingança, que pastor fica assim, às vezes, sabe? Oh, Deus, manda fogo sobre esse povo. Nesses momentos assim, eu queria que a gente experimentasse um negócio desse. E eu, às vezes, fico assim: Senhor, me manda para um lugar, depois eu sei que eu vou me arrepender, mas Senhor, me manda para um lugar onde não tem nada de Jesus, porque eu quero ver como é que é trabalhar num lugar onde as pessoas não conhecem nada de Jesus e onde o pau quebra quando você fala de Jesus. Porque a gente trabalha 10 anos num lugar onde Jesus está aí, ó, de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é linguagem, com PowerPoint, com música, e a gente não consegue ver o amadurecimento. Se você sabe quem é teu mestre, você não vai se deixar levar. Mas isso vai custar a tua vida. E eu diria que muitos de nós evangélicos, cristãos, católicos, estamos preocupadíssimos em impedir que tal candidato seja aprovado, que tal partido ganhe as eleições. Não é porque Deus tem uma agenda diferente, é porque a gente está preocupado com a gente quer continuar firminho, sossegadinho, na nossa vida de boa. Ou não? Quando esse Estado despreza o bem, o que a gente faz? A gente faz o bem pela consciência de quem é o nosso mestre, ponto. Não é porque alguém faz o mal que você faz o mal. Quando alguém faz o mal, você faz o bem. Esse é o discípulo de Jesus. Mas e quando o Estado faz mau uso dos recursos, Fernando? Tem uma convicção: Deus é o justo juiz. É que nem na igreja. Eu não vou dar o meu dinheiro na igreja porque lá na igreja eles não vão usar bem. Cara, eu tenho irmãos, eu tenho amigos que falam assim: olha, eu dou o meu dinheiro na igreja e quem vai lidar com esse dinheiro é que tem responsabilidade de lidar bem. Se ele estiver lidando mal, Deus vai julgar, ponto. Quando o Estado não faz mau uso dos recursos, você confia. Deus é o justo juiz. Mas você também pode ter uma prática, que é o quê? A prática da contestação.
Quando um Estado faz mau uso dos recursos, cobre. Existem ferramentas, existem meios para isso, só que a gente não sabe, ou a gente não procura saber. E, por último, para refletir e praticar, que eu já passei aqui da minha hora. E esse assunto ele é chato, viu? É um assunto pesado, eu sei. Mas a gente precisa refletir esse negócio e sair daqui pelo menos incomodado. Talvez a pergunta para hoje de manhã é: você já orou desde a semana passada pelo seu voto? Você pediu a Deus orientação? Ou você está aí? Não, o fulano mesmo é de Deus mesmo, a fulana mesmo é de Deus e ponto. Votava, pois é. Você que vota. Você tem orado a Deus sobre o seu voto? Eu tenho. E eu confesso que às vezes eu fico meio assim, mas Deus, se eu não votar no fulano, como é que vai ser se o cicrano ganhar? Ao invés de eu perguntar a Deus, olha, me dá um discernimento maior aí, vai. E ó, na boa, você que está pensando assim, ele é Bolsonaro, ele é PT, ainda mais que eu vim com camisa vermelha semana passada, né? Deixa eu falar para você uma coisa, nada disso importa aqui. O que importa aqui é o seguinte: eu estou comprometido com o que Deus quer para minha nação? Ou não? Estou pouco me lixando para minha nação? Qual que é o seu partido? O seu é Brasil. Ó, que jargão, que clichê. Eu acho que o seu devia ser também. Eu acho que o seu candidato, ele não devia passar de um mero instrumento que você vai ter que orar e pedir muito a Deus para que ele deixe ser usado por Deus. Mas não coloque mais expectativas sobre ele do que ele merece. Não confie em príncipes, governadores, mas confie em Deus. Avalie como tem sido a sua postura como discípulo de Jesus diante da nossa nação. Você é uma pessoa comprometida? Primeiro, você consegue viver bem com as autoridades? E olha, a gente ensina os filhos desde pequeno a lidar com a autoridade em casa. Filhos que não conseguem se submeter aos pais, eles vão ter uma séria dificuldade de se submeter aos professores. E que vão ter uma séria dificuldade de se submeter ao policial, ao juiz, ao seu esposo, à sua esposa. Pais, vocês que têm filhos pequenos, por favor, pela mãe do guarda, ensina aos seus filhos o princípio da autoridade, não o princípio da ditadura, da tirania, mas ensina o seu filho a se dobrar. Ensina o seu filho a ouvir você, mesmo que ele não concorde naquele momento, não tem problema, ele é pequeno, ele está sendo formado. Ensina o seu filho a aprender a deixar ser guiado por alguém. Se o seu filho é aquele que guia a sua família, você está enrolado. Se você muda toda a sua agenda por causa do seu filho pequeno, você está lascado. O seu filho, ele chega na sua família, ele precisa se adaptar à família e não você a ele. Presta atenção nisso. Como é que tem sido a sua postura? Você é uma pessoa que vive o bem? Ou você é um demônio disfarçado de gente? Avalie a sua postura. Avalie suas reais motivações frente ao seu voto e opção política. Avalie. Você, como discípulo de Jesus, precisa ter essa franqueza. O que você está querendo? Proteger o seu? Proteger a sua vida confortável? Ou você está querendo de fato que nós vivamos numa nação
onde a justiça, a liberdade, a alegria e tudo que é de bom seja realidade. E eu vou te dar um detalhe. Se você tem desejo que a nossa nação seja assim, a gente pode começar aqui. A gente pode começar fazendo dos lugares da nossa cidade onde não tem comida um lugar de fartura, onde não tem alegria um lugar de alegria, um lugar de trevas. A gente pode começar a iluminar esses lugares. A gente pode começar a pegar pessoas do nosso meio, trazê-las para perto de nós e oferecer para elas aquilo que a gente quer pra gente. Cuidado, conversa. Em quem você vai votar? Isso é o que menos talvez tenha relevância nesse momento. Essa manhã eu queria que você pensasse: qual é a tua motivação frente a esse desafio? E eu espero que a sua motivação seja aquela mesma que está na oração que Jesus ensinou. Senhor, venha o teu reino e seja feita a sua vontade. E Deus vai usar você, irmão. Que tal a gente gastar um tempo orando e refletindo nessa manhã? Senhor, nos ajuda a olhar para aquilo que a gente conversou nessa manhã com um coração mais aberto. Nos ajuda a olhar para aquilo que a gente falou nessa manhã sem o filtro de todo o ranço político que a gente está carregando nos últimos dias, mas que no momento de total abertura a gente possa avaliar o quão comprometido nós estamos com Jesus e os seus valores, os seus princípios, numa sociedade que caminha cada vez para mais longe desses valores. Nos ajuda a sermos o sal da terra e a luz do mundo que o Senhor quer fazer de nós, mas que isso comece com uma vida coerente, uma vida comprometida e disposta, inclusive, a se sacrificar pelo Senhor. Nos prepara para aquele dia onde nós seremos perseguidos nesse Brasil, não por causa que nós somos pessoas inconvenientes, querendo colocar uma religião à força nas pessoas, mas para o dia que a gente vai ter que decidir diante das bifurcações a quem a gente de fato vai servir. E que nesse dia, Deus, o Senhor nos capacite a optar pelo Senhor e a sermos fiéis a Ti, mesmo que isso custe a vida, o conforto, o dinheiro, o status, o poder. Que a gente possa, como o Senhor, entregar a nossa vida com os pregos nas mãos, nós entregarmos toda a nossa confiança a Deus Pai. É Ele que governa tudo.